Boas-vindas a esta nossa explicação visual. Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo, bem estruturado e totalmente imparcial num dos livros mais comentados e debatidos dos últimos anos, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do psicólogo clínico Jordan Peterson. Para quem busca entender como navegar pela nossa vida moderna de um jeito um pouco mais são e eficiente, esta análise vai destrinchar essa filosofia toda, sem distrações, indo direto para as ideias centrais. Para começar, imagina o seguinte cenário. O que mitos antiquíssimos e, lagostas, podem nos ensinar sobre a sobrevivência no mundo moderno? Parece uma combinação no mínimo bizarra, né? Mas é exatamente essa a isca que promete revelar uma conexão fascinante entre a biologia evolutiva, a mitologia clássica e aquela disciplina que a gente tanto precisa no dia a dia. É uma promessa bem ousada de encontrar sentido no mundo. Bom, então vamos mergulhar nisso. A gente dividiu essa filosofia gigantesca em 5 partes super fáceis de digerir, começando pela dualidade entre ordem e caos, passando por biologia e autocuidado, depois explorando a responsabilidade interna, a comunicação e precisão e para fechar a resiliência e as diferentes perspectivas sobre a obra. Parte 1. Ordem e caos, a grande dualidade fundamental. É absolutamente crucial a gente focar nessa base, porque todas as regras que vêm depois se apoiam totalmente nessa visão de mundo. De um lado, a gente tem a ordem. É a estrutura, a previsibilidade, aquele território conhecido, onde a gente se sente seguro. Do outro lado, o caos, o desconhecido, o potencial inexplorado, mas também, claro, o desespero e a desintegração. Inspirado lá no princípio do Yin e Yang do taoísmo, o argumento central aqui é que o sentido autêntico da vida não está parado na estagnação da ordem pura, nem na loucura do caos puro. Na verdade, ele é encontrado justamente ao caminhar ali naquela fronteira finíssima entre a segurança da ordem e o potencial de crescimento do caos. Parte 2. Biologia e autocuidado. A nossa fundação física. Aqui, o foco muda um pouco para entender como a nossa biologia dita a forma como a gente se estabelece e ocupa nosso espaço no mundo. E aí a gente chega na famosa regra 1. É aqui que entram as lagostas. Observando a neuroquímica das lagostas, que tem um sistema nervoso de uns 350 milhões de anos, nota-se que aquelas que vencem disputas territoriais produzem muito mais serotonina. O resultado prático disso, elas assumem uma postura ereta, toda expansiva. Já as derrotadas acabam se encolhendo. E o detalhe é que isso sinaliza competência não só para o próprio cérebro do animal, mas para toda a sociedade ao redor, estabelecendo ali uma hierarquia natural. O que nos leva àquela citação super clássica do livro, costas eretas, ombros para trás. E a aplicação prática disso é fortíssima. Pensa numa entrevista de emprego ou numa negociação de salário. A presença física e a postura quase sempre chegam antes de qualquer palavra dita. Endireitar a postura é sinalizar coragem e prontidão para o mundo, mudando o próprio biofeedback do nosso corpo. É um baita ponto de partida. Agora, o que é muito interessante nessa regra 2 é um paradoxo psicológico quase inacreditável. Estatisticamente, a maioria das pessoas dá o remédio para o cachorro para o gato na hora certinha com perfeição. Mas 1/3 dessas mesmas pessoas simplesmente negligencia a própria saúde e a própria medicação. O livro argumenta que isso vem de uma autossabotagem, uma sensação profunda lá no fundo de que a gente não merece cuidado. A lição então é clara, a gente precisa cuidar da nossa própria saúde física e mental com a mesma devoção que teríamos por alguém que amamos e que depende de nós, fugindo sempre dos extremos, seja da superproteção ou do abandono. Parte 3. Responsabilidade interna, ou seja, arrumar a própria casa. Aqui a narrativa muda. Em vez de focar só em como a gente existe biologicamente, o papo é sobre assumir a responsabilidade rigorosa pela própria vida, muito antes de tentar consertar os problemas do mundo lá fora. A regra 4 bate forte nisso com um contraste vital. A comparação deve ser feita sempre com quem éramos ontem, e não com quem uma outra pessoa é hoje. Numa era lotada de redes sociais, onde o sucesso do outro é esfregado na nossa cara o tempo todo, ficar se comparando é literalmente uma receita garantida para a ansiedade e para o ressentimento. O progresso pessoal, um passinho de cada vez, é a única métrica que realmente faz sentido. Isso puxa a regra 6, que é basicamente deixe a sua casa em perfeita ordem antes de sair criticando o mundo. Isso exige uma verdadeira auditoria pessoal. Como é que estão as finanças? As relações com a família estão estáveis? Os hábitos diários são destrutivos ou saudáveis? A premissa aqui é que a gente precisa construir uma base sólida. Talvez criar aquela reserva de emergência, resolver o caos ali do nosso quarto, da nossa sala, antes de ir para o Twitter declarar que o sistema macroeconômico global é totalmente injusto.
Dando sequência a essa jornada de responsabilidade, a regra 7 manda a real. Busque o que tem significado, não o que é apenas conveniente na hora. Isso quer dizer que é preciso fazer sacrifícios voluntários, abrindo mão daquele prazer rapidinho, da gratificação imediata, de olho num valor de longo prazo. Escolher esse caminho difícil de forma deliberada é o que constrói um caráter sólido, em vez de ficar o tempo todo cedendo ao que é só mais fácil ou rápido. Parte 4. Comunicação, verdade e precisão. Depois de arrumar a bagunça interna, como é que o indivíduo deve interagir com a sociedade de um jeito eficaz? Juntando as regras 8, 9 e 10, a gente tem um pacote incrível para a vida corporativa e pessoal. A regra 8 diz para falar a verdade ou pelo menos não mentir, o que no trabalho vira transparência até nas decisões mais difíceis. A regra 9 fala sobre ouvir os outros com a humildade de achar que eles sabem algo que a gente não sabe. É aquela escuta ativa de verdade para achar nossos pontos cegos. E a regra 10 pede precisão. Em vez de reclamações vagas, a ideia é dar nome aos bois, escrever e-mails claros, delegar tarefas de um jeito muito específico. Juntas, essas 3 regras são um antídoto certeiro contra o caos no ambiente de trabalho. E, finalmente, a parte 5, resiliência, gratidão e perspectivas. O foco aqui é descobrir como suportar as dificuldades inevitáveis da vida com alguma graça, seguido por um olhar bem objetivo sobre o que as pessoas acharam desse livro todo. A regra 11 traz uma imagem muito boa. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. E por que não? Porque o risco, as quedas, os joelhos alados, tudo isso é essencial para o desenvolvimento humano. A superproteção não cria adultos seguros, ela só tira a competência deles. Deixar a juventude se expor a riscos calculados é o que constrói a casca, a resiliência, que vai ser tão necessária para encarar os perigos reais lá na frente. Já a regra 12 é como um abraço no meio disso tudo. Acaricie um gato quando encontrar na rua. O autor conta histórias de problemas de saúde super pesados na própria família para mostrar que, nos momentos mais densos e sombrios da vida, procurar ativamente por pequenas belezas e instantes de gratidão não é um luxo, mas sim uma tática vital de sobrevivência. É o que impede a amargura de tomar conta de tudo. Agora, para manter esta análise justa e imparcial, a gente precisa olhar para a recepção crítica da obra. É um fato inegável que o livro dividiu muitas opiniões. Por um lado, milhões de leitores garantem que essa roupagem psicológica e as ferramentas práticas foram essenciais para sair da inércia e organizar rotinas que estavam destruídas. Por outro lado, muitos críticos apontam que o texto força um pouco a barra nas analogias biológicas, tipo a das lagostas, usando isso para dizer que certas hierarquias sociais são naturais, o que serviria de embalagem para ideias políticas conservadoras. Além disso, o estilo de escrita é frequentemente criticado por ser confuso, parecendo um longo fluxo de consciência que mistura autoajuda com debates teológicos intermináveis. E com isso, a gente chega à nossa provocação final. Independentemente de concordar ou não com a base ideológica ou filosófica do livro, as perguntas que ele levanta sobre o comportamento humano são super profundas. Olhando para os padrões do nosso próprio dia a dia, a grande questão que fica ecoando é: vamos assumir nossa responsabilidade pessoal e buscar um significado real exatamente ali, naquela fronteira fininha entre a segurança da ordem e o abismo do caos? É o tipo de reflexão que faz qualquer um repensar a própria jornada. Fica aqui o nosso muito obrigado por acompanhar essa explicação visual até o fim e que a busca pelo conhecimento jamais pare.